Fala, turma, tudo bem? Aqui é o Gabriel, da Explica Astrologia. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente com vocês. Eu quero fazer um mapa desde do zero com vocês, tá? Então, assim, hoje eu quero mostrar para vocês como que de fato é da parte de dentro, né? Pra gente entender como que a gente analisa de fato um mapa, tá? Então, pra gente começar, como eu não quero abrir o mapa de nenhum cliente, né? Que é de uma pessoa assim mais específica, né? Eu vou pegar o mapa da Ella Fitzgerald, que é um mapa muito interessante, tá? Quando a gente vai analisar esse mapa de pessoas famosas, como que a gente faz? Porque o que acontece? Como a gente trabalha, como eu trabalho com esse paradigma da astrologia tradicional, então a gente precisa da questão da confiabilidade dos dados, certo? Então, assim, eu não posso só pegar um dado da internet lá, aleatório qualquer, para eu fazer esse mapa, tá? Então, o que que eu faço, tá? E acho que boa parte também das pessoas que trabalham com astrologia tradicional, elas sempre vão aqui nesse site aqui, que é o Astrodatabank. Porém, mas mesmo assim, ele você precisa ter alguns cuidadinhos, assim, sabe? Por conta da confiabilidade realmente dos dados, né? Então, ele tem um esqueminha lá que ele tem uma pontuação, né, para que você saiba certinho se, né, qual é a origem desse mapa, né? Se é da memória da pessoa, se é do registro realmente de fato dela, se é de algum outro lugar, se é de alguma entrevista, se é de alguma coisa nesse sentido, tá? Se é da autobiografia da pessoa, enfim. Ó, isso aqui é o que a gente está procurando, tá? Esse aqui, ó. Esse Rodin Rating. AA. AA, né? Ele quer dizer que é do registro de nascimento mesmo. Tá? Então é um dado super confiável que a gente pode de fato contar com isso para ser algo bastante certeiro, tá? Então, ok. Então, temos aqui dados de nascimento. Ok, então sabemos que ela nasceu aqui no dia 25 de abril de 1917, a meio-dia e 20, meio-dia e 30, tá? Aqui o local, né? É Newport News, Virgínia. E ok, então temos aqui, né, os dados de nascimento e tudo mais, para a gente ter essa confiabilidade. Então aqui tem uma, né, pequena biografia dela aqui para a gente ter, né, alguns eventos importantes, né, por exemplo, aqui a questão do casamento, né, alguns eventos importantes também, tipo a morte da mãe, casamento, aqui, né, aí o divórcio de novo, casamento de novo, a questão da diabetes dela aqui, né, quando ela teve esse primeiro diagnóstico, né, com a diabetes, depois com a amputação das pernas dela, né. Então, tudo essas questões aqui, a gente vai olhar como que o mapa expressa isso, né. Às vezes ele expressa isso de maneira bem clara, né, mas às vezes ele dá alguns contornos que não ficam assim tão óbvios, tá. Então, assim, por isso que a gente precisa da confiabilidade dos dados, tá? Porque, assim, às vezes o que eu acho que o mapa vai expressar de uma forma, que nem, por exemplo, né, a questão do mapa da Frida Kahlo. Assim, tinha fortes indícios da questão dos acidentes que ela sofreu, das limitações que ela teve em relação a doenças e tudo mais. Então, assim, era bem óbvio ali aqui no mapa dela, tá? Então, alguns mapas têm isso de maneira bem clara, né? Outros já nem tanto. Outros eles dão alguns contornos diferentes para que a gente consiga chegar de fato a entender que aquilo estava descrito já, sabe? Então, ela não é, né, astrologia, ela não é uma ciência exata, mas ela é uma poesia. Quando a gente está escutando uma canção, ou lendo um livro, né, ou enfim, o autor do livro, né, ele tem várias opções para ele contar uma história. Né? E com a astrologia é a mesma coisa. Né? A astrologia ela tem várias maneiras de contar a mesma coisa. Então, por isso que a astrologia é uma arte. Né? Ela não é uma ciência exata, mas ela é uma arte. Ela é uma poesia. Né? Então, assim, cada mapa tem o seu tom, tem a sua característica nesse sentido, sabe? Então, essa aqui é a parte mais bela da astrologia que eu gosto, assim, de perceber, né? E algo que a gente vai construindo com o tempo, né? Essa sensibilidade para conseguir capturar essa poesia que existe, né, por trás do mapa de cada um.
Então, ok, temos aqui os dados de nascimento. Agora vamos aqui para abrir o mapa de fato, para entender lotes e tudo mais, essas coisas, né? Então, vou abrir aqui o meu Solar Fire para vocês. Então, assim, beleza, esse aqui é o mapa dela, ok. Primeira coisa que a gente nota, né? Ascendente. Pá, essa é a primeira coisa que a gente vai notar, né? Só que o que acontece, gente? Como a gente está produzindo astrologia de fato, né? Eu só consigo pensar escrevendo, né? Eu não consigo olhar para o mapa e não tirar algum insight e escrever ele, sabe? Porque senão eu perco o insight mesmo, né? Eu sou esquecidinho e acaba que eu, né? Se eu não prestar atenção para aquele momento, realmente eu não perco aquilo lá, aquele meu insight, aquela minha ideia, né? Então o que que eu faço? Eu dou um print aqui e eu jogo ali para minha página aqui do Notion. Vamos jogar aqui, você vê? Cara, ó, é isso, tá? Isso que vocês estão vendo é o processo que eu faço para ler mapa mesmo. Não tem. Que é ao vivo mesmo, tá? Então eu jogo para cá, então tem aqui um mapa. Ok. Temos aqui um mapa. Então, só o mapa, para mim, né, para minha análise pelo menos, eu preciso de mais algumas informações que para mim são importantes, tá? Por exemplo, outras informações que são importantes além aqui, que é o desenho do mapa, são as informações aqui, ó. Ó, isso aqui para mim é super importante, tá? As longitudes, aqui, claro, também, né, os graus aqui de cada um, e a velocidade de cada planeta. Isso aqui para mim é bem importante, tá? Só que aí, beleza, né? Só velocidade para mim ainda não é o suficiente. Preciso saber se ele retrogradou antes ou depois. Enfim, isso aqui a gente vai ver que é bem importante um pouquinho mais para frente, porque ela tem uma Vênus Casime. E essas questões aqui pra gente são bem importantes, tá? Então, como eu não tinha visto ainda o mapa inteiro, né? Claro, eu tinha olhado aqui por cima mais ou menos, né? Mas a hora que eu vi essa conjunção aqui de Sol e Vênus, falei, cara, será que tá Casime ou não? Aí a hora que eu vi, por exemplo, aqui que tava na mesma latitude, né? Apesar de estar, assim, tá na beira, tá assim no quase, né? Se você for muito rigoroso, você não considera, mas se você for um pouquinho mais generoso, você acaba considerando como Casime. Alguns autores vão ser mais generosos, outros autores vão ser menos generosos, mas de acordo com a biografia dela, a gente vê que de fato a Vênus estava bastante Casime, sim, né? Tem essa correspondência na realidade dela, né? Pelo fato de que é uma das maiores cantoras de jazz, né? É uma coisa impressionante. Então, outro ponto aqui que eu uso, ó, por exemplo, esse aqui para mim é bem importante, ó. A questão dos dias das retrogradações, né? Por exemplo, o Mercúrio dela aqui estava bem devagarzinho, né? Mas por que ele estava devagarzinho? Porque ele ia retrogradar, né? Por exemplo, o que já seria diferente se ele tivesse se recuperando de uma retrogradação. Aí seria diferente, né? Aí seria outra forma da gente observar esse mesmo Mercúrio, né? Então eu coloco as informações aqui tudo na minha página, tá? Para eu ter esse mesmo lugar de consulta, tá? Para ficar mais fácil para eu olhar, tal. Às vezes eu olho mais, às vezes eu olho menos, mas enfim, eu gosto de ter as informações aqui à minha disposição para eu saber. Ok, temos aqui outra, né, por exemplo, outra coisa que eu gosto também de olhar, por exemplo, aqui são a questão dos aspectos com as estrelas, né? Apesar de nem sempre ele tá muito preciso, mas eu sempre dou uma olhadinha para ver se tem alguma coisa ali que chama mais atenção, né? Nem, por exemplo, aqui, no caso dela, ele coloca aqui, né, o Mercúrio conjunto ao Gol. Eu não tinha reparado ainda, né? Então, de fato, pode ser que sim, pode ser que sim. Vamos dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui. Mercúrio 25, 26. Pensar que ela nasceu ali em 1917, né? Mais de 100 anos atrás, então algo estava um pouquinho mais para trás mesmo. Então, de fato, né, Mercúrio ele conjuntou com a Algol, né? Então, isso aí pra gente também já dá um indício bastante importante, né? Bastante relevante.
Você vê, né? Mercúrio rege aqui a casa 2 e rege a casa 11. Então, essas amizades e tudo mais aqui, né? Bem, é, bem debilitadas, né? Pela conjunção com a estrela maléfica, né? E também pelo Mercúrio tá bem lentinho e tá retrogradando, né? Então tudo isso também é uma coisa bastante interessante. Outro ponto, é, outro ponto que é de relevância também é esse Saturno aqui que tá em Júbilo, né? Na casa 12. Então isso aqui pra gente também é bastante importante, bastante relevante, né? Que coloca a questão dos inimigos ocultos, né? Eu também associo bastante. Deixa eu jogar pra cá, senão vocês não conseguem enxergar o mapa, né, gente? Aqui. Eu também associo a casa 12 à questão das pessoas com deficiência, né, as pessoas PCD. E a públicos também nesse sentido de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, como ela foi uma pessoa negra, né, e também que lutou pelos direitos das pessoas negras, né, na sua época. Então, de fato, a gente vê aqui isso nesse Mercúrio, nesse Saturno aqui, né, em Júbilo na casa 12, né? E mais um pouquinho que ele estava quase nos seus termos, né? Veja só, um pouquinho mais aqui pra frente ele já estava nos seus termos, mas aqui ele ainda está nos termos de Júpiter, né? Então não tá, ele tá bem peregrino, né? Ele não tem muita ferramenta, né? Para conseguir se lidar, né? Na verdade ele não tá peregrino, na verdade ele tá em exílio, tá? Então você vê que eu sempre me confundo também às vezes nas dignidades, tá? Por exemplo, aqui uma coisa que é bem importante, tá? Né? A gente não precisa saber tudo de cor, tá? Eu, por exemplo, eu dificilmente gravo as coisas porque, que nem eu falei, eu tenho uma memória meio de peixe, tá, gente? Eu tenho uma memória bem ruim e por isso que eu preciso escrever bastante. Eu, por exemplo, assim, eu sempre, cara, eu sempre dou uma olhadinha aqui nas minhas aulas aqui que eu tive, tá? Eu tenho uma pastinha também que é das minhas notas gerais, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho tudo escrito aqui, tá? A velocidade média de cada planeta, os graus de estação de cada planeta, os graus dos termos. Aqui, as dignidades essenciais. Então, eu sempre dou uma olhadinha aqui. E assim, ó, é tudo bem colorido. Por exemplo, aqui, né? Por exemplo, Saturno, né? Se você for ver aqui, Saturno tá aqui bem marcadinho, né? Então, por exemplo, né? Aqui o Saturno em Câncer tá em detrimento, tá em exílio, tá? Então, isso aqui pra mim é uma mão na roda, tá, gente? As triplicidades também, elas são importantes em alguns contextos, tá? E eu sempre me confundo com as triplicidades, então por isso que tem elas sempre também bem escritinhas aqui também. Outra coisa também aqui é sobre os raios do Sol também, isso aqui é importante, sabe? Porque eu também sempre me confundo com isso aqui. Sobre os raios do Sol estão até 15 graus, estando no mesmo signo ou não, em fase. Quando surge os raios do Sol e combusto, quando está até 8 graus e 3 minutos no mesmo signo e tal. Então tudo isso aqui pra mim é super importante, tá? Então eu não tenho tudo na minha cabeça, claro, algumas questões mais principais eu tenho na minha cabeça, mas nem tudo, né? Algumas coisas eu sempre estou olhando aqui de volta para conseguir me lembrar, me recuperar. Por exemplo, as velocidades aqui dos planetas, né? Isso aqui também é bastante importante. Por exemplo, a Vênus aqui, ó, a velocidade média dela é quase 1 grau por dia, né? Aqui é 59. E a Vênus ali da Ella Fitzgerald estava até rápida, né? Estava um pouquinho acima da velocidade média ali dela, 1 grau e 14 minutos. Então isso aqui também é uma dignidade importante para a gente observar, né? A questão do Mercúrio também lento, né? O Mercúrio um pouquinho abaixo ali de 1 grau por dia, né? Então isso aqui também é um Mercúrio lento, né? Bastante lento, na verdade, né? Que estava para iniciar ali seu movimento retrógrado, né? Então isso também é uma coisa bastante importante. Gente, como você vê aqui, passou 20 minutos de vídeo, eu nem comecei a analisar o mapa ainda, né? Eu só tô levantando as informações, para você ver que realmente assim não é fácil, gente, tá? Então, beleza, o que mais? Aí, o que geralmente eu faço, tá? Porque, cara, a astrologia, ela envolve bastante conta, bastante matemática, e eu sou péssimo nessas coisas, tá? Então, o que eu faço? Eu confio em outro site, que é esse aqui, AstroSeek. Por quê? Porque ele me dá uns cálculos bem legais, cara, assim, já de cara, das dodecatemórias, das antícias, assim, todas essas coisas mais técnicas, assim, sabe? Que eu admito que eu não sou bom nessas coisas, tá?
Então eu preciso de um suportezinho aí, de um software extra, tá? Para me auxiliar nesse processo. Então, é o que eu falo para vocês, tá? Nem tudo tá na minha cabeça, né? Claro, algumas coisas estão, outras coisas não estão. As principais eu digo que tá, mas nem tudo. Aqui também, essa parte também que é importante, que ele dá aqui, o grau da alunação pré-natal, né? A gente vê aqui que no anterior ali ele não dá esse grau, né? Mas pra gente é bem importante também para alguns tipos de análise, tá? Por exemplo, aqui, né? Esse grau aqui da alunação pré-natal, ele dá alguns indicativos desse processo de vocação e de missão de vida, as coisas assim, sabe? No caso dela aqui, a gente vê, né, como ele tá bem próximo ali da Vênus Casime, né? Então veja só, de fato, né, essa predestinação, digamos assim, a esses assuntos artísticos, né, já estava bem descrito mesmo, né? De fato, é uma questão que já estava bem tangente realmente aqui, né, ao destino dela. A gente vê vários testemunhos nesse processo, né? Bem legal. Então aqui, vamos ver o que mais aqui que a gente precisa. Esses aqui são os que eu também uso, tá? A questão da dodecatemória e da antícia e contra antícia também. Então, às vezes, isso acaba que se torna relevante, tá? Assim, não é para tudo, tá? A gente utiliza isso aqui. Mas, às vezes, ele complementa bem alguma informação, alguma coisa, sabe? Então, assim, todas essas questões, elas são bem técnicas, tá? Mas eu acho que é legal de vocês saberem que essas coisas existem, tá? Então, outro ponto que eu também utilizo, que eu acho legal, é essa questão aqui dos lotes, tá? Também é importante. Então aqui tem uma boa parte das informações que eu preciso, tá? Você vê que eu demorei quase meia hora só para levantar as informações que eu preciso. Então, né, só vocês verem que de fato não é brincadeira, bicho. Eu abri 2 mapas e tal, pegar isso tudo aqui de informação. Então, ok, tá? Geralmente, o que eu faço também aqui nesse momento? Depois que eu levanto essas informações, geralmente eu faço o cálculo do temperamento, tá? Mas como ele é um cálculo que é um pouquinho demorado e ele tem bastante passo a passo, sabe? Ele é bem chatinho. Então, que eu não vou fazer aqui, tá? Só para não tomar muito tempo. Mas então, como a gente não vai fazer o temperamento, eu já vou passar aqui então para a questão do ascendente. Então, a gente tem o ascendente aqui em Leão, né? Então, vamos voltar lá. Gente, em Leão, signo de fogo fixo. Tá nos termos de quem ali? Tá nos termos de. Tá um pouco em dúvida ali, né? É de Saturno ou é de Mercúrio? Ó, por exemplo, né? Que tá 18 graus. Então, o que eu faço aqui nesse caso? Eu vou voltar lá na minha tabelinha. 837 de Leão. Minha tabelinha aqui, super legal, ó. 18. Por exemplo, como tá em 18 e pouquinho, então de fato tá nos termos de Mercúrio já. Como já passou aqui dos 18, tá em 18 e 30 e poucos, né, que a gente viu lá, já tá nos termos de Mercúrio. Outra coisa importante que eu não anotei aqui, mas é uma coisa que, como pra mim é uma coisa que já é bastante automática, né, mas é sempre bom a gente colocar, né, o mapa, ele é noturno ou ele é diurno? Então isso pra gente também é importante. Como que eu sei esse mapa, se ele é noturno ou diurno? Pelo lugar onde o Sol está. Então aqui, o Sol está acima, né, da linha do ascendente, né? Então é um mapa diurno. Da seita de Júpiter, Saturno e Sol. E agora a gente vai também ver Mercúrio, né? Mercúrio está noturno ou diurno. Como ele está ocidental ao Sol, ou seja, ele está nascendo depois que o Sol nasce, então ele só aparece quando o Sol se põe. Então por isso que ele está noturno. Então, Mercúrio fora de seita, Mercúrio noturno. Então, ó, eu nem comecei a ver o mapa dela e eu já vejo que as temáticas de Mercúrio estão bem debilitadas, né? Então, Mercúrio fora de seita, conjunto estrela maléfica, abaixo da velocidade média. Então, tudo isso para mim aqui já é informação de que Mercúrio tá mal das pernas aqui no mapa, sabe? Tá bem complicadinho. Então, ok.
Então temos aqui ascendente em Leão, signo de fogo fixo nos termos de Mercúrio, mapa diurno da seita de Júpiter, Saturno e Sol, Mercúrio noturno fora de seita. Outra questão que eu gosto de ver também, quais são os regentes da triplicidade do ascendente? Então isso a gente está falando ainda, né, das triplicidades aqui do fogo, né, começando no mapa diurno, Sol acima da linha do ascendente, então tá aqui, né. Beleza, isso aqui é o ascendente. Então, o que eu faço depois disso? Depois disso, eu vou escrevendo algumas questõezinhas, né, em relação a exemplos e metáforas que vão explicar melhor, né, quais são essas características de um ascendente em Leão, né, quais são essas características de uma pessoa, né, com esse sentido de um fogo fixo, né, de uma crença fixa, de um valor fixo, só pra gente ter uma ideia, né? Por exemplo, como quem rege Leão é o Sol por si só, ele não retrograda, né? Ele tem um ritmo constante. Por exemplo, a Lua, ela varia muito a sua velocidade, né? O Sol não, o Sol ele tá constantemente no mesmo ritmo, né? Ele, claro, ele oscila, mas ele oscila muito pouco, né? Então, tudo isso pra gente são recursos simbólicos que a gente se utiliza para a hora da análise. Então, assim, o que isso pra gente já dá essa conotação de uma pessoa muito confiante, né? Muito constante, muito consistente naquilo que fazia, né? Então, assim, só pela questão da modalidade do ascendente ser fixa, né? Então a gente já imagina uma pessoa com a cabeça um pouco mais dura, né? De uma pessoa, assim, com uma crença bastante rígida, né? Bastante forte. E de que nada do mundo muda, né? De fato, essa característica de alguém com signo fixo, né? Que é essa fixação, né? Então, assim, se existe esse sonho, se existe essa vontade de fazer algo, aquilo vai se cumprir, mas nem que tem que fazer o inferno, entendeu? Então, a questão do signo fixo, ele carrega muito as características de assertividade, né? De constância, de consistência, né? De robustez, né? Então, beleza, isso a gente está falando em relação ao ascendente, né? Então, o próximo passo aqui que eu geralmente pego é o regente do ascendente. No caso aqui é o Sol. Estamos falando do Sol. O que a gente tem aqui de informação em relação ao Sol? Então, o Sol está aqui em Touro, né? Signo de terra fixa, né? Então, para a gente mais um testemunho ali de fixação, de força, né? De consistência, de robustez. Então, aqui, né, é algo que a gente precisa observar também, né? Ele não está conjunto, ele está dando essa condição de casime para a Lua. Para a Lua, não, para Vênus, desculpa. Então aqui a gente tem uma dinâmica também que é bastante interessante, porque o que acontece? É um Sol que está sob os poderes da Vênus, veja só. Né? Então, o Sol está aqui em Touro, e a dona da casa é a Vênus que está meio que comandando esse Sol, né? Meio que comandando esse regente do ascendente. Só que ao mesmo tempo que ele está comandando, é o próprio Sol que está dando essa dignidade para Vênus comandar. Então veja só, né? Ao mesmo tempo que o Sol ele governa esse regente do ascendente, ele também ele se deixa governar também pela Vênus. Veja só, né? É uma coisa bastante bonita, né? Quando a gente para pra pensar, né? A arte, né, dela se colocando enquanto parte dela mesma, né? Então, de fato, essa personificação da arte, né, essa questão de uma amálgama entre ela e a arte, ela e as suas capacidades artísticas, né, é uma coisa muito legal, né, que é de pensar. E agora que me veio, né, em relação a essa parte, né, de uma amálgama, né, de fato, veja que legal. Ela foi uma cantora que ela desenvolveu muito esse lado do scat singing, que é tornar a voz um próprio instrumento. Veja só, então ela era esse instrumento musical, né? Então, ao passo, por exemplo, né, que os improvisadores de jazz, né, que eles utilizam o piano, o saxofone, trompete e tudo mais para fazer suas improvisações, ela utilizava a própria voz dela mesma. Então, veja só que interessante como o mapa ali já estava dando essa dignidade para ela, a própria arte, que se amalgama nela mesma, né? Que ela personifica essa arte e ela é o seu próprio instrumento. Então, a questão dela ser cantora, né? Veja só, né? Ela era esse próprio instrumento dela mesma.
Então veja só que poético, né? Isso já estava aqui no mapa dela, né? E de fato, a gente vê que ela foi muito reconhecida por isso, né? Por esse processo de ela ter essa facilidade de essa clareza vocal, né? Essa qualidade vocal de ser é muito precisa nas palavras, a fonética ser muito limpa, as notas serem muito precisas também. Então, tudo isso assim a gente vê de fato estando muito presente ali nela, né? Então isso é bastante legal, né? Agora que me veio esse insight que de fato faz muito sentido, né? Esse poder que uma Vênus Casime em seu próprio domicílio, né? Em próprio Sol dando essa dignidade e o Sol se deixando dar essa dignidade de Vênus, né? Então veja só, é uma amálgama, né? Muito interessante. Então isso é astrologia. Você vê, né? A gente começou aqui entendendo como que o mapa está funcionando, como o mapa está operando, né? Então veja que isso aqui é astrologia, é entender a poesia por trás do mapa. É por que né, as pessoas falam assim, mas eu já li meu mapa astral uma vez. Só que assim, cada astrólogo, né, cada pessoa que se propõe a ler um mapa, ela tem esses referenciais diferentes, né? Então, por exemplo, que o insight que eu tive agora aqui, provavelmente nenhum outro astrólogo teve ainda, talvez, né? Claro, provavelmente pode ter nesse sentido, né? Mas assim, que eu compreendo dessa maneira porque assim, eu fui músico, então eu sei o que é esse processo, né? De você personificar o seu próprio instrumento, de você ser o seu próprio instrumento musical. Outras pessoas que não têm essa referência artística ou musical vão olhar para o mapa de uma outra maneira, de uma outra forma, com outras referências, seja elas em relação ao trabalho, seja elas com relação à saúde. Então, assim, é uma coisa muito plural. O mapa, ele tem essa característica de ele extrair vários significados dele, né? Por isso que, de fato, que é muito interessante, né? Se existe essa possibilidade de se consultar com 2, 3 astrólogos, assim, né? 2, 3 pessoas que se propõem, de fato, a ler o mapa, né? Para que tenha essas visões diferentes, né? O mapa vai ser o mesmo, né? Mas quem tá olhando, quem tá lendo o mapa, né? Vai dar suas características únicas para que de fato venha esses insights diferenciados, né? Ok, isso a gente falou aqui da Vênus Casime e do Sol que pega essa dignidade aqui da Vênus, né? Beleza, isso aqui em relação ao Sol, né? Temos aqui isso, tá? Outro ponto interessante que é aqui, né? Ele está próximo aqui do meio do céu, né? Próximo aqui ao grau do meio do céu. E na própria casa 10 também, que é a casa da carreira, né? Então, temos uma conjunção aí bastante relevante, né? De Júpiter, de Vênus, Sol, Júpiter e Mercúrio. Aqui começa uma questão que eu acho interessante, tá? Por exemplo, eu sei que no Vettius Valens, na ontologia, ele tem alguns aforismos que são bem específicos para grandes conjunções como essa, tá? Eu gosto sempre de dar uma olhadinha, né? Porque sempre vem algum insight legal sobre isso, tá? Aqui que nesse momento que eu vou, né? Que eu vou me lembrando de livros, que eu vou me lembrando de escritos que eu já vi e de alguns aforismos também que às vezes podem vir de de algum outro lugar, e tal. E eu sempre vou puxando isso da memória, tá? Porque são coisas também que são importantes e às vezes são bastante relevantes também. Mas como eu tô gravando vídeo, eu não vou pegar, porque, né? Senão eu vou demorar mais uma cacetada de tempo aqui com vocês. Mas só pra vocês terem uma ideia, tá? De que de fato aqui envolve bastante esse processo de pesquisa. Geralmente aqui agora eu vou pra Lua, Mercúrio e Regente. Para entender essa interação entre esses 3 pontos. Por quê? Porque são pontos pessoais do mapa. Então, como a gente já falou um pouquinho sobre Mercúrio, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Lua. Então, o que a gente precisa ver sobre Lua? Tudo. Tudo da Lua é importante. Velocidade, aspectos, tudo isso é bastante relevante para quando a gente está vendo a Lua, tá? Por exemplo, tá? Vamos ver aqui os aspectos da Lua, as aplicações. A princípio, aqui, pelo que eu dei uma olhadinha, a Lua está saindo aqui de um sextil a Marte, e o próximo aspecto que ela for fazer, provavelmente que vai ser esse sextil aqui com Vênus, de fato, né? Então você vê que a Lua também se aplica a Vênus, né? Claro, tem essa mudança de signo aqui. E na hora que muda de signo, veja só, tem uma recepção muito bonita aqui, né?
da Vênus em um signo de triplicidade dela, signo de água, né? E também aqui recebendo esse sextil na exaltação da Lua. Então veja só, né, né, essa troca de dignidades é bastante relevante aqui também para essas aplicações da Lua. Então ela saindo aqui nesse aspecto com Marte, né, desse sextil com Marte, se aplicando a um sextil com a Vênus, quando trocar de signo aqui para Câncer, né, quando estiver já em seu domicílio. Então isso é coisa que eu vou ali e escrevo, né. Então, uma coisa que é importante também. Quando a gente nota essa questão da versatilidade dela, né, que ela cantava em vários estilos, ela cantava só jazz, ela cantava bebop, ela cantava soul, ela cantava swing, ela cantava gospel, enfim, ela tinha essa característica muito forte, né, de fluidez entre essas várias áreas, né, entre esses vários campos da música, né. Então, tudo isso a gente vê pela característica da própria Lua em Gêmeos, né, de fato bastante permeável, né, bastante propensa, né, a essa plasticidade, né, essa flexibilidade entre cada coisa, né, porque horas era uma coisa, horas era outra, horas ia para um lado mais artístico do soul jazz, hora ia para umas temáticas mais musicais, nesse sentido assim, né, mais teatrais, nesse sentido. Então, cara, tudo isso a gente vê no mapa, né, é bastante interessante. Outra coisa relevante também é essa conjunção aqui com o lote do espírito, tá? Tá bem próximo ali do lote do espírito. Então isso também é uma coisa pra gente notar. Outra coisa importante, a fase, né? Então aqui a Lua tá aqui em Gêmeos, né? E o Sol tá aqui em Touro. Então isso quer dizer que tá no primeiro quarto crescente. Na sua fase sanguínea. Isso aqui são coisas também interessantes a gente notar. Também, de novo, novamente, né, a gente vai olhar para isso e eu vou descrever, então, esse processo de como que é uma lua nessa condição. Aqui, acho que ela não está ativando nenhuma estrela específica, acho que não. Que eu me lembre, não. Então, ok, Lua. Lua é isso, tá? Daí aqui, né, entra a parte mais poética da coisa, né, a parte mais descritiva. Daí aqui, né, que eu vou desenvolvendo esse assunto, né, eu vou trazendo novos insights, trazendo novos pensamentos, né, para esses posicionamentos. Aí o próximo, então, é Mercúrio. Ok, então esse é o Mercúrio, né, então o Mercúrio tá aqui conjuntão também a essa galera aqui. E no geral é isso, tá? Então, outro ponto que eu gosto de observar nas minhas análises também é a questão do lote da fortuna, né, e a derivação dele em relação às casas, né. Eu não vou entrar muito fundo nessas linhas aqui de interpretação, tá? Porque a ideia geral é mostrar mais esse primeiro momento aqui, tá? Da análise do mapa. Porque aí a gente vai investigando mais, né? Então, aí aqui agora é a parte mais filosófica mesmo do rolê. A parte mais a gente vai pegando a história da pessoa e entendendo como que essa história da pessoa ela se corresponde nessas simbologias aqui, né? Por exemplo, né, às vezes algum consulente traz, porque a questão, o meu chefe, não sei o que tal, porque meu esposo, porque minha esposa, porque é meu pai, minha mãe, minha avó, enfim. Então, todas essas questões que o consulente traz, a gente vai vendo como que isso se corresponde aqui no mapa, né? A gente vai buscando construir essa simbologia, né? Porque assim, cada planeta ele se manifesta de maneira única para cada pessoa, né? Claro, ele tem ali as suas temáticas essenciais, né? Mas para cada um existe essa diferença, né? Existe esses recursos que são diferentes para cada um, entende? Então é mais ou menos isso, tá? Esse é o primeiro passo para a gente conseguir abrir um mapa astral e entender de fato o que está acontecendo aqui dentro, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, tá? Claro, né, tem muito mais coisa que a gente pode trabalhar, tem muitos outros aspectos que a gente pode abordar o mapa. Existem N maneiras de se criar esse processo, né? Por exemplo, hoje eu trabalho dessa forma, amanhã eu não sei, amanhã pode me dar um insight diferente, eu mudar completamente isso aqui, eu trabalhar de uma outra maneira, de uma outra forma, né? Mas o que faz sentido para mim nesse momento é isso, eu trabalhar dessa maneira, né? Isso não é regra, né? É a forma como eu me adapto melhor à análise dos mapas, tá? Esse é o meu processo, né? O meu processo
E como eu falei, né, eu tô sempre mudando ele, né, ajustando alguma coisinha ali, né. Para algumas pessoas eu uso algumas técnicas diferentes de análise, para outras pessoas eu uso outras técnicas diferentes de análise, porque cada pessoa vê com uma demanda diferente, né. Então, por exemplo, para mim isso aqui é o ponto de partida. É o ascendente, regente do ascendente, Lua, Mercúrio e regente do ascendente de novo, né? E essas interações entre eles, né? Entre esses 3 pontos pessoais. Aí, a partir daqui, é que eu consigo ver o mapa como um todo. A partir daqui é que eu consigo trazer mais insights, eu consigo trazer mais esse olhar mais preciso para o mapa, né? Olhar com mais cuidado. Então, no geral, é isso, tá, gente? Né? Então, queridos, muito obrigado. Se vocês ficaram até aqui, até agora, deixa um like ali no vídeo, se inscreve no canal, que volte e meia, se der tudo certo, eu consigo postar mais vídeos aí daqui pra frente. Gente, gratidão aí e até mais.